Vamos ver agora reações quando possui reagentes em excesso, muito cobrado em concursos públicos e alguns vestibulares. Bom, observe bem aqui. Se a proporção estequiométrica entre os reagentes da reação não estiver correta, haverá um que ficará em excesso e outro será o reagente limitante. Não é questão de lógica? Se ali numa reação química eu sei que para a reação acontecer é 1 mol da substância A reage com a substância B 2 mols, que forma C. Então aqui, ó, se eu coloco aqui de vez 1 mol, vou colocar meio mol. E na outra eu mantenho 2 mols, o que vai acontecer? Esse reagente B, ele vai ficar em excesso, ele não vai reagir todo. Do outro lado eu vou formar o composto C e eu ainda vou ter um resto do B do outro lado. Parte do B reagiu com A para formar o C e ainda vai ter um resíduo pequeno do B do outro lado que não reagiu porque ele foi colocado em excesso. Por que eu sei que ele está em excesso? Porque esse aqui, ó, de 1 mol baixou para meio mol, então aqui do B de 2 mols vai usar quantos mols? Apenas 1. Aí a proporção. 1 mol está para 2, então se aqui for meio, do outro lado tem que ser metade, que é 1. Não é assim que a gente acabou de ver na aula anterior? Então, se eu mantenho 2 mols do B, eu sei que eu tenho 1 mol de excesso. Então, vamos lá. Continuando. Reagente em excesso e reagente limitante. Nem sempre uma reação ocorre por completo. Isso ocorre, por exemplo, quando o reagente está em excesso e parte dele não reage. O outro reagente que é consumido primeiro é denominado reagente limitante. Aquele que está em menor quantidade, ele vai acabar, não vai? Quando ele acaba, o outro vai ainda ter um resíduo. Ele vai reagir com quem? Com ninguém, vai sobrar. Então a reação acaba quando o que acaba primeiro, que é chamado de reagente limitante. O reagente limitante, a menor quantidade acabou, então a reação não vai continuar, ok? Conceitos: reagente limitante é o que acaba primeiro, reagente excesso é o que sobra. Produto final depende somente do reagente limitante. Para formar o produto final, a quantidade de produto final vai depender do reagente limitante. Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. O sanduíche. Se você tem 10 pães e só 2 hambúrgueres, quantos sanduíches você vai conseguir montar? Você tem 10 pães e 2 hambúrgueres. Quantos sanduíches você vai conseguir montar? Só 2? Vocês não concordam? Apenas 2. Aí aqui coloca, o hambúrguer é um reagente limitante. Porque se tem apenas 2 hambúrgueres, eu vou fazer apenas 2 hambúrgueres, 2 sanduíches. E não adianta eu ter 10 pães. Não é a lógica? Então, ele é um reagente limitante. Reagente em excesso e reagente limitante. Como calcular? Primeiro passo. Vamos lá. Calcular a quantidade de cada reagente em mols, convertendo cada massa em quantidade de matéria utilizando a massa molar. Depois, escolher um dos reagentes e usar a relação estequiométrica para calcular a quantidade teórica segundo o reagente necessária para completar a reação com o primeiro. A gente vai ver isso em exercício agora. Terceiro, verificar qual dos reagentes está presente na reação em maior que o necessário, em quantidade maior que o necessário. Esse será o reagente em excesso, então o outro será o reagente limitante. Uma vez que você fez ali a relação estequiométrica e o exercício colocou alguma coisa em excesso, nós iremos conseguir identificar e aí a gente pode nomear eles entre o limitante e o em excesso. Cuidado!
Nunca compare massa direto, você vai errar, tá? Nunca, jamais, não esqueça de fazer o balanceamento químico, minha gente. Não esqueça do balanceamento, tá? Por favor. Calcular produto com reagente errado, toma cuidado, vocês vão ver passo a passo aqui eu fazendo exercícios para não errar, tá? E sempre usar o reagente limitante. É através dele que eu sei a quantidade certa de produto formado. Depende do limitante, não do excesso. Vamos lá. Primeiro exercício. Considere a seguinte reação corretamente balanceada. Vamos verificar a reação. Entenda o que está acontecendo. 6 mols de sódio está reagindo com 1 mol de óxido de alumínio, que forma, aqui ó, setinha, que forma, né, passou para o outro lado, 2 mols de alumínio com 3 mols de óxido de sódio. Beleza. Então eu tenho eu tenho várias razões estequiométricas aqui. Ele fala, determine o reagente limitante, ele quer que você encontre o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação quando, aí ele me dá o valor. Quando reage 5,52 gramas de sódio, reage com 5,10 gramas de óxido de alumínio. Aí depois ele pergunta, qual é a massa de alumínio produzida? Qual é a massa do reagente em excesso que permanecerá sem reagir no final do processo? Vamos descobrir cada coisinha que ele quer aqui. Para ter um espaço melhor, vamos fazer aqui nessa tela em branco. Vamos lá. O que eu vou precisar aqui do balanceamento? Da reação química do sódio, esse aqui, ó, sódio, que reage com óxido de alumínio. Cadê o óxido de alumínio? Aquele aqui, ó. Então, eu já sei que são 6 para 1. Anota isso lá. São 6 mols de sódio para 1 mol de Al2O3. Isso é do balanceamento, correto? Vamos pegar as massas dadas. Ele me deu uma massa de sódio. E me deu uma massa de óxido de alumínio. Vamos anotar. 5,52 de sódio, 5,52 gramas de sódio e quanto de óxido de alumínio? 5,10. 5,10 gramas. O que nós vamos fazer primeiro? Nós iremos passar essas massas para mol, tá? Porque eu quero comparar com o mol no balanceamento químico. Então, aqui, primeiro, a massa do sódio para o sódio. Vai ficar o seguinte, aí você tem que olhar na tabela periódica e encontrar as massas molares de cada elemento químico em questão. Aqui eu vou colocar direto a massa molar do sódio é de 23 gramas por mol, tá? Ali, ele não me deu uma massa de 5,52, então o que vai ficar? Número de mols, não é massa, dividido por massa molar. A massa vai ficar 5,52 dividido pela massa molar, que é 23. Vai encontrar um valor de 0,24 mols de Na. A mesma coisa eu faço para o outro. Para o Al2O3. Vai ficar número de mols, massa sobre massa molar. A massa dada, 5,10. Massa molar do óxido de alumínio. O óxido de alumínio, a massa molar dele é de 102 gramas por mol. Então, vai ficar... Como é que calcula a massa molar? Tabela periódica. Eu já fiz um monte. Dividido por 102.
5,10 dividido por 102 vai dar 0,05 mols de Al2O3. Beleza? Então, eu já sei aqui, ó, que eu tenho em mol 0,24 mol de sódio, que vai reagir, teoricamente, com 0,05 mols de óxido de alumínio. Agora, a gente vai achar o que está em excesso e qual é o limitante. Então, o primeiro passo eu já fiz, que foi passar tudo para a mão. O segundo passo, o que a gente vai fazer? Vou fazer agora a relação com o balanceamento químico. Esse balanceamento que está aqui em cima, ó, sódio e óxido de alumínio. O sódio, eu sei que são 6 mols de sódio que reage com 1 mol de óxido de alumínio. O que você vai fazer? Você vai pegar um desses dois valores e jogar ali. Só um. O outro você vai descobrir quanto que seria. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. 0,24 mol de sódio. 0,24 mol de sódio. Isso vai corresponder, vai ser necessário quanto de óxido de alumínio? X. Você coloca o X. Vai multiplicar cruzado. Vai ficar X igual a 0,24 dividido por 6. O que você achou aqui? Achou 0,04 mols de Al2O3. Pessoal, observe bem o que você acabou de encontrar. Você acabou de achar que para reagir pela proporção molar dada no balanceamento, para reagir com 0,24 mols de sódio, são necessários, na verdade, 0,24 mols de óxido de alumínio. E o exercício me deu 0,5 mols de óxido de alumínio. Então, eu já sei que esse aqui foi colocado em excesso. Ele está em excesso. Eu já sei o que está em excesso. Por quê? Para reagir com 0,24 mols, são necessários, pelo balanceamento químico, são necessários 0,4 mols. E ele colocou 0,5 mols. Ou seja, 0,05 menos 0,04. Que tanto de excesso que eu tenho? 0,01 mol de excesso que foi colocado. É pouco, mas vai deixar de reagir. Então, se esse aqui é o reagente em excesso, então esse aqui é o reagente limitante, certo? Já sabemos o excesso e o limitante. Agora vamos continuar para achar o que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer que você calcule na letra B qual é a massa de alumínio produzida. Eu já sei quem que é o excesso limitante, que foi a letra A, não é? Reagente limitante, reagente em excesso. E agora a letra B, massa de alumínio produzida. Vocês, para achar essa massa de alumínio produzida, vocês vão fazer pelo o reagente em excesso ou o reagente limitante? Limitante, muito bem. Então, a gente vai usar sódio. Agora, ele quer de sódio produzindo alumínio. Olha a proporção molar. São 6 mols de sódio que produz 2 mols de alumínio. Vamos anotar isso aqui. Sódio e alumínio.
Então, eu já sei que são 6 mols de sódio que forma 2 mols de alumínio, certo? Ele quer massa, não é? Toda vez que ele pedir massa, tudo é em gramas. Então, vamos transformar essa massa aqui, ó, essa razão em mol para massa. É só fazer assim, ó. O sódio não vale 23, o alumínio não vale 27. Lá da tabela periódica você pega esses valores. Então, o que vai ficar? 6 vezes 23, e que vai ficar 2 mols vezes 27. Então, eu vou ter que são 138 gramas de sódio, formam 2 vezes 27, 54 gramas. Tá vendo? Então, isso aqui é de sódio e esse aqui é o alumínio. Então, eu tenho 138 gramas de sódio pelo balanceamento químico, tá? Pelo balanceamento Pelo balanceamento, eu consigo achar essa proporção. Excelente. Então, continuando aqui nossa continha. Sódio. Qual que foi a quantidade de sódio dada no exercício? Não foi colocado 5,52? Não foi esse valorzinho aqui, ó, de sódio? Então, a gente vai usar a massa, né? Então, vai ficar 5,52 gramas de sódio. Então, vai ter quanto de produção de alumínio? X. Vai multiplicar, cruzado e vai encontrar. Aqui eu posso colocar, no lugar do X, vou colocar o Y, para não ficar não repetido. Então, aqui vai ficar 138Y é igual a 54 vezes 5,52. Y vai ficar 54 vezes 5,52 vai dar 298,08 dividido por 138. Y vai ficar 2,16 gramas de alumínio que serão produzidos. Encontrei a quantidade de alumínio que será produzido. E a letra C, o que ele quer? Vamos lá na pergunta. Qual é a massa do reagente em excesso que permanecerá sem reagir no final do processo? A gente praticamente já sabe. Como é que a gente já sabe? Olha aqui, ó. Qual que é a massa do reagente que vai ficar sem reagir? Nós já sabemos a quantidade em mol aqui, ó. Eu fiz aqui antes, ó. Em mol, em excesso. Vamos colocar aqui. Em excesso. Eu já sei que são 0,01 mol. Quem é o excesso? A L2O3. Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que 0,05 mol desse composto equivale a 5,10 gramas. Não é? Aqui, ó. 0,05 mols não equivale a 5,10 gramas? Não foi que a gente utilizou antes no exercício? Ótimo. Então, se ele tem um excesso de 0,01 mol desse mesmo composto, isso vai me dar o resultado em X gramas. Vamos colocar aqui W, melhor. W, então que vai ficar 0,05W é igual a 0,01 vezes 5,10. W vai ficar 0,1 vezes 5,10 vai dar 0,051 dividido por 0,05. W vai ficar
1,02 gramas de Al2O3. Então, a massa em excesso do óxido de alumínio ficou 1,02 gramas. Encontrei tudo que eu precisava. Pessoal, então é isso. Corre lá, faça todos os exercícios. Gravem bem a questão de olhar no balançamento químico, calcular, sempre prestar atenção que são mols. Se te deu uma massa, transforme para mols, para poder fazer a relação com o balançamento, se você preferir, igual nesse aqui, ó, nesse exercício aqui na letra B. Ele me deu em mol, eu passei para gramas, para poder encontrar direto em gramas. Também pode. Então, existem várias formas de ser feito. Só que você tem que treinar. Com treinamento, com persistência, você fica craque em achar isso aqui, ok?